O evangelho verdadeiro, ele também traz essa missão de denunciar o falso. Mas muitos ficam com a dúvida, vê a gente às vezes mais criticando, batendo, né? E fala assim, não, que é esse evangelho que vocês tanto falam? O que é esse evangelho? Ontem eu gravei um vídeo no meu canal a respeito de quem é filho do diabo e quem é filho de Deus. Ali tem evangelho naquele vídeo, mas não é a história do evangelho, né, em si completa, né, como que o que é essa boa notícia? Não, é o evangelho, mas é parte dele ali relacionado com o assunto que eu estou tratando. Então, achei muito boa essa oportunidade dessa live para a gente estar aqui e falando do que é o evangelho de fato. Quem tiver Bíblia aí, pega a sua Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui também, e para nós refletirmos juntos a respeito do que é evangelho, o que é essa boa notícia que nós tanto falamos e nós tanto proclamamos. Eu gostaria que você abrisse comigo aí em Gálatas 1, na carta do apóstolo Paulo para os irmãos da Galácia, no capítulo 1. Abra aí na sua casa também, acompanhe junto comigo. O evangelho, irmãos, ele é a mensagem principal da palavra de Deus. O evangelho, ele está desde o primeiro capítulo, né, a narrativa bíblica, ela gira em torno do evangelho. A ótica que nós temos que olhar para as escrituras para fazer uma boa interpretação é olhando através da chave hermenêutica, da chave de interpretação que é Jesus Cristo. Então, nós estamos... Só um minutinho aqui que meu nenê acordou, a esposa vai fechar aqui. Enfim, nós estamos, então, falando de um livro chamado de Bíblia, que é um conjunto de livros que foram escritos aí no intervalo de tempo entre eles, por autores diferentes, em contextos diferentes, enfim, por pessoas diferentes, mas inspirado pelo Espírito Santo, e um texto, uma narrativa que ela, do começo até o fim, aponta para Jesus Cristo. Então, eu preciso da sua atenção hoje aqui de forma integral, porque é necessário que algumas mentiras elas sejam arrancadas de dentro de nós de uma vez por todas, né? Ontem na live que nós tivemos aqui com o Júnior, alguém falou a respeito da renovação de mente, que está lá em Romanos 12. E nós precisamos passar por esse processo, então, de renovação de mente. Gálatas 1, Paulo ele vai falar exatamente algo que está acontecendo hoje, nos nossos dias, algo que está acontecendo nos nossos dias. Eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 6, tá? Gálatas 1, a partir do versículo 6. Observe as palavras de Paulo aqui. Ele diz: eu estou muito admirado com vocês, os irmãos da Galácia, que ele está comentando aqui, né? Eles falam assim, estou muito admirado com vocês, porque vocês estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque existem algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que nós temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, eu não seria servo de Cristo. Então são as palavras do apóstolo Paulo, fortíssimas palavras, com a igreja da Galácia. Paulo ele é extremamente duro com essa igreja. Você percebe que aí você já desmonta muita coisa, né? Que o pessoal fala, evangelho é amor, evangelho não é crítica, crítica não é evangelho. Paulo aqui, ele com todo o seu amor critica a igreja
da galáxia e ele é extremamente duro com essa igreja. Em todas as outras cartas de Paulo, os irmãos vão perceber que ele usa algo que a gente costuma chamar da estratégia do sanduíche, né? É assim, você fala uma coisa boa, né, da pessoa, você dá um elogio, depois você dá uma bronca, e aí depois você termina com uma coisa boa também, para ela achar que acabou tudo certo. Então, nessa carta aqui, ele não tem nem como começar assim, porque ele fala, eu estou muito admirado com vocês. Em outras traduções, eu estou chocado. Eu estou chocado com vocês. Porque olha a rapidez que vocês estão deixando o evangelho verdadeiro para ir atrás de um outro evangelho que é amaldiçoado. E quem prega esse outro evangelho também tem que ser amaldiçoado, mesmo se for eu, Paulo, ou se for um anjo. Olha, Gálatas gente. O quê, Eduardo? Gálatas 1 nós estamos em Gálatas 1. Nós lemos os versículos de número 6 até o versículo 10, tá? Esse foi o que nós lemos até agora aqui. Nós estamos só começando. Então, muitos de nós, irmãos, nós fomos doutrinados, nós vivenciamos, nós crescemos e nós até, de forma inconsciente ou consciente, nós ajudamos a propagar esse outro evangelho que Paulo chama de evangelho amaldiçoado. Foram adicionadas coisas ao evangelho puro de Jesus Cristo. Se alguém pegar, então, a pureza do evangelho de Cristo e adicionar algo nesse evangelho, o que Paulo está falando aqui? Que esse alguém seja amaldiçoado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, o que estava sendo adicionado? Vamos entender agora? Vamos fazer uma viagem de Gálatas 1 para Gálatas 5. Vamos abrir aí, ó, Gálatas 5. Antes de fazer a leitura de Gálatas 5, eu quero trazer o contexto, tá? Estavam chegando ali naquela igreja, então. Por que Paulo escreve essa carta? Estavam chegando homens ali naquela igreja, homens judeus que eles haviam se convertido, e eles estavam dizendo para os gálatas que não bastava eles apenas crerem em Jesus Cristo. Eles falavam, então, que crer em Jesus Cristo não era suficiente. Eles precisavam também passar pelos rituais do judaísmo para eles poderem, então, ser aceitos completamente por Deus. Então, era tipo assim, vocês creem em Jesus? Eles chegavam perguntando, rapaziada, nós cremos. Mas vocês passaram pela circuncisão? Não, nós não passamos. Então vocês estão certo com Deus, não? Então Deus não aceitou vocês, não? Vocês precisam crer em Jesus, mas não é só crer em Jesus. Vocês também precisam passar pela circuncisão. Vocês também precisam observar os sábados. Vocês têm que guardar os sábados. Vocês têm que guardar a lei de Moisés. Então, vamos ver por que Paulo ele ficou tão chocado com isso, fazendo a leitura, então, desse capítulo 5 aí, a partir do verso 1, tá certo? Vamos lá, ó. Gálatas 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Eu repito isso mais uma vez, para que qualquer homem que deixar que os circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma
estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Irmãos, aqui nesse versículo 1, eu já faço uma reflexão para você nesse momento. Você se sente livre onde você está? Porque Paulo, ele é claro na sua primeira fala aqui nesse primeiro capítulo. Nesse 5º capítulo, no primeiro versículo, ele diz: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Eu pergunto para você, você que me assiste, você que assiste, você é livre onde você está? Você se sente livre? É a primeira pergunta que eu faço. E no versículo 4, onde diz, né? Vocês que querem que Deus aceite vocês porque vocês obedecem à lei, pelas suas obras, ou seja, vocês estão separados de Cristo. Em outra tradução vocês caíram da graça. Por que eles caíram da graça? Porque eles agora estavam dizendo, Cristo então não é suficiente. Nós aprendemos com Paulo que Cristo era suficiente, mas agora esse pessoal veio e está falando que precisa disso, precisa daquilo, então Cristo não é suficiente. Porque agora não é só Jesus que salva, é Jesus mais passar pela circuncisão. É Jesus mais um ritual. É Jesus mais uma placa de igreja. É Jesus mais usar o véu. É Jesus mais a água do batismo. É Jesus mais uma revelação especial. Paulo diz, vocês caíram da graça. Vocês estão separados de Cristo. Vocês estão falando, Cristo não é suficiente. Vocês estão dizendo que Cristo é fraco. Que o sangue dele é pouca coisa. Porque se precisa de alguma coisa a mais. Então por que ele morreu? Para você que está me assistindo aqui, talvez hoje não faça tanto sentido, porque ninguém chega em você aí na tua casa pedindo para você se circuncidar. Né? Ninguém chega no Júnior aí e fala, Júnior, não, você tem que passar pela circuncisão de novo. Se você não sabe o que era a circuncisão no Antigo Testamento era um sinal de aliança com Deus e o seu povo. Então, pegava-se, ali fazia uma incisão no pênis masculino. Então, ficava marcado ali aquele povo, tirava-se o prepúcio e essa era a aliança, a marca da aliança que Deus tinha um povo especial, que Deus tinha um povo ali com um propósito específico para aquele povo. Isso era a circuncisão. E hoje ninguém chega na gente pedindo para fazer isso. Só que quando muitas pessoas elas chegam em mim e elas vêm pedir um aconselhamento, alguma coisa do tipo, elas falam assim, né? Olha, eu preciso de um conselho, alguma coisa. E eu pergunto para ela, tem uma pergunta que eu costumo fazer que é assim, olha, se você morrer hoje, ou então se Jesus ele volta hoje, você seria salvo? Você iria para o céu ou você iria para o inferno? Essa é a pergunta que eu costumo fazer. Porque eu falo para a pessoa, né? Peraí, você não precisa nem me responder publicamente. Mas quando a pessoa me dá uma resposta, eu já lanço uma segunda pergunta. A primeira pergunta, eu faço essa pergunta para vocês aqui hoje, né? Que estão assistindo. Se Jesus voltasse hoje ou se você morresse hoje, você seria salvo? Você iria para o céu ou você iria para o inferno? E você também não precisa responder aí no chat. É para você fazer essa pergunta dentro de você. Aí a pessoa vem, Júnior, ela me dá uma resposta. Ela fala, não, eu estaria salvo sim. Ou então ela vem e fala, não, eu não estaria salvo. Eu acho que eu iria para o inferno. Aí eu lanço a segunda pergunta. Eu falo assim, mas por quê? Hoje está lutando, né? Hoje está lutando para ser salvo. Né? Não, eu tenho que alcançar minha salvação, não sei o quê. Fala assim, mas por quê? Vem a segunda pergunta. Independente da resposta dela, se for sim ou não, eu pergunto por quê. Mas na maioria das vezes, ô Júnior, as pessoas falam assim, eu não estaria salvo porque não estou muito bem com a igreja, não estou lendo a Bíblia muito, não estou orando, não estou fazendo as coisas certas, estou pecando em algumas coisas, né? É uma luta para a gente conseguir a salvação, então não me acho preparado. Essas pessoas que elas me respondem dessa forma, sabe o que elas estão me respondendo?
Elas estão me respondendo assim, ó. Para ser salvo, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou seja, só obras, só coisas que ela pode fazer. Elas estão dizendo assim para mim que Jesus não é suficiente para salvar elas. É sempre Jesus mais as obras dela. Jesus mais a santidade dela. É Jesus mais ela renunciar ao álcool, ao cigarro. É Jesus mais ela renunciar ao sexo. É Jesus mais alguma coisa. Só Jesus nunca é suficiente. Só Jesus nunca é suficiente. Paulo, irmãos. E antes de você se assustar com as minhas palavras, você vai ver onde eu vou chegar. Calma. Porque Paulo, ele estaria aqui dizendo para nós exatamente essas palavras. Eu estou chocado porque vocês se desviaram do verdadeiro evangelho. Vocês adicionaram coisas no evangelho. É Jesus mais dar o dízimo. É Jesus mais ir de domingo na igreja bater cartão. É Jesus mais você ir na célula. É Jesus mais alguma coisa. Hoje, o Júnior me abriu esse espaço e eu quero pregar o evangelho aqui para você. Mas eu quero pregar o evangelho bíblico. Abra agora aí a sua Bíblia em Lucas 15. Em Lucas 15, eu quero que você abra a sua Bíblia. E nós vamos fazer uma leitura a partir do verso 11, tá? Nós vamos fazer uma leitura a partir do verso 11. Deixa eu pegar aqui. Júnior, se eu estiver falando demais, você fala aí, tá bom? Não, tá bom. Depois do tempo, nós vamos abrir para vocês fazer pergunta, tá, gente? Fica na live. Lucas 15. Nós vamos ler a partir do verso 11, que é uma palavra muito conhecida, né? O Alberto Duarte, ele colocou um comentário: sem santidade é impossível ver a Deus. Então agora nós vamos redefinir o nosso conceito de santidade. E também colocou essa através aqui, das escrituras. Para ser salvo também vamos precisa lá. ter fruto. Vamos dar uma olhada, vamos entender como que funciona esse negócio. Ó, vou fazer a leitura do texto aqui, tá? Parábola do filho perdido. Jesus continuou: um homem, ele tinha 2 filhos. O mais novo disse para o seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsável. Depois dele ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo para trabalhar cuidando de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu vou me colocar a caminho e vou voltar para o meu pai. E vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, ele se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, ele correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados nos seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque este meu filho, ele estava morto e ele voltou à vida. Ele estava perdido e ele foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Mas enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele se aproximou da casa, ele ouviu a música e a dança. Então ele chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: o seu irmão voltou
e seu pai matou o bezerro gordo, porque recebeu ele de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos, pai, eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e eu nunca desobedeci às suas ordens. Mas você nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas agora, quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata o bezerro gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e ele voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Meus queridos irmãos, eu estou sozinho aqui na tela agora. O Júnior acredito que foi lá. Mas eu queria ler esse texto porque esse texto, né, Júnior, ele é conhecido como a parábola das parábolas. Essa é a parábola mais complexa que Jesus ele contou, tanto em estrutura, ela é a maior, ela é a que tem mais detalhes, ela é a que mais é conhecida e ela é muito profunda. Shakespeare, eu não sei quantos conhecem Shakespeare, mas já deve ter ouvido falar. Foi um dos maiores escritores da história. Ele fez um comentário dizendo que, para ele, a parábola do filho perdido ela é uma das peças literárias mais bem escritas que ele já viu. Tá? Shakespeare, nós não estamos falando de um cristão, mas ele reconhece isso. E essa parábola ela vai contar a história de um pai com dois filhos. Por que vai contar uma história de um pai com dois filhos? Porque Jesus ele está diante, então, de dois grupos. Um grupo que a Bíblia vai chamar de pecadores, que eram aqueles que ignoravam a lei de Moisés. E um grupo, então, Júlio, que ele não vivia a lei, que não observava a lei, eles não guardavam a lei. Esse grupo, no caso dos pecadores, né? E o outro grupo, no caso, que era o segundo grupo, eram os mestres da lei, os fariseus ali que observavam a lei rigorosamente. Os 5 primeiros livros, né, de Moisés, os 5 primeiros, que nós chamamos de Pentateuco, elas têm, ali dentro existem 613 leis. E esses mestres da lei, eles observavam isso aí de forma rigorosa. Eles tentavam viver cada uma delas ali, cumprindo aquelas exigências da lei. Então, por que conta a história de dois filhos? Porque o filho mais novo, ele representa, então, esse grupo dos pecadores. O filho mais novo, ele pediu para o pai a herança e ele foi embora. Sabe o que significava você pedir para o pai a herança naquele contexto? Com o pai vivo? Fazer isso com o seu pai vivo, você chegar e falar, eu quero a minha herança, é a mesma coisa que você desejar que o seu pai morresse naquele contexto. Era um insulto terrível. Um filho chegar no pai, que ainda estava vivo, com saúde, e falar, ó, eu quero a minha herança. Só que esse pai, ele dá a herança. Mesmo sendo insultado, mesmo sendo desonrado, esse pai, ele dá a herança. Ele parte a herança, então, ele reparte, né? Ele dá a herança, no caso, para esse filho mais novo, e aí esse filho mais novo, ele vai partir com a herança dele e começa, então, a viver, a palavra nos diz, de maneira irresponsável, gastando tudo aquilo que ele recebeu do pai. Ou seja, ele começa, então, a viver da forma que ele queria estar vivendo, como se o pai dele estivesse morto. É assim que ele começa a viver. O filho mais velho, né, por outro lado, ele vai representar os religiosos, os mestres da lei. Porque esse filho, ele fica ali, ele continua ali com o pai. Só que ele vive dentro da casa do pai como se ele fosse um escravo. Então Jesus, ele conta essa parábola para redefinir, igual eu falei no começo, para mudar alguns conceitos, então, na cabeça do povo.
O primeiro conceito que Jesus ele vai chocar as pessoas mudando é o que é pecado, então? Porque os dois grupos, tanto o grupo dos pecadores quanto o grupo dos religiosos, eles entendiam pecado da seguinte forma: pecado é desobedecer uma das 613 regras que existem na lei de Moisés. Só que Jesus, Júnior, ele vai dar um nó na cabeça dessa audiência dele que está escutando ele ali, porque ele vai começar a mostrar esse povo, ele vai começar a fazer esse pessoal perceber que tanto o mais novo está em pecado, isso é óbvio que ele está em pecado, o mais novo, mas ele começa a dar a entender, Jesus falando, que o mais velho também está em pecado. Que o mais velho também está longe de Deus, que ele também está desconectado do Pai. Olha só, o mais velho, ele argumenta assim, ó, no versículo 29. Olha o que ele fala. Faz tantos anos, ele está indignado, né? Ele fala, ó, faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor, Pai. Eu nunca desobedeci uma ordem sua. E mesmo assim, o Senhor nunca me deu nenhum cabrito só para eu fazer uma festa com os meus amigos. É a fala do filho mais velho. E você percebe, Júnior, não é curioso isso aqui? Porque ele fala que ele nunca desobedeceu uma ordem do pai. Que filho que nunca desobedeceu uma ordem do pai? Mas perceba que na parábola, o pai, ele não rebate. Ele não fala assim, que nunca desobedeceu o quê? É como se o filho ele estivesse falando assim, ó, eu te obedeço integralmente. Sabe, essas 613 regras aí que você me apresentou, eu tô observando todas. O pai, ele aceita esse argumento, Júnior. O pai, ele aceita. Só que como, então, que um menino desse jeito, ele tá em pecado? Jesus aqui, ele tá nos ensinando, nessa parábola que pecado não é só nós quebrarmos regras. Sabe o que é pecado que Jesus está ensinando aqui? Pecado é nós não amarmos o Pai acima de todas as coisas. Pecado, ele não diz respeito somente a comportamento. Pecado diz respeito a coração. Coração. Esse menino, Júnior, ele estava obedecendo tudo e ele estava em pecado. Porque Deus, ele vê coração e não aparência. Foi essa as palavras dele para Samuel quando foi ungir Davi como rei. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. O homem vê a aparência. Então, o filho mais novo, ele está em pecado por quê? Porque ele está amando mais as coisas do pai do que o próprio pai. E o mais velho, ele também está em pecado pelo mesmo motivo. Por quê? Para pensar comigo, ó. Quando eu amo alguém, o Júnior, se ele ama alguém, ele vai se alegrar com a alegria dessa pessoa. E ele vai se entristecer se essa pessoa ficar triste. O pai, para pensar, gente. O pai, ele estava no dia mais feliz da vida. Porque aquele filho que ele amava, que estava perdido, que estava morto, ele voltou. E o filho mais velho, ele não se alegra com o pai. Ele não se alegra com o pai. Sabe com o que ele está preocupado? Ele está preocupado com o bezerro que o pai matou. Olha só o que ele fala. Ó, mas o senhor nunca nem me deu um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos, mesmo obedecendo tudo. Agora esse seu filho aí desperdiçou tudo que era seu, gastou dinheiro com prostituta, agora ele volta e o senhor manda matar o bezerro gordo. Júnior, esse cara ele estava mais interessado nas coisas do pai também. Igualzinho o outro. Ele amava mais as coisas do pai do que o pai. O primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Certo? Jesus, quando ele dá um resumo da lei e dos profetas, ele fala lá em Mateus 22, um verso que eu trago aqui também, Mateus 22, 37, ó, Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente.
certo? Então vamos já trabalhar nesse novo conceito de pecado que Jesus trouxe? Pecado, irmãos, é qualquer coisa que fluir de um coração que não amar o Pai acima de todas as coisas. Vou repetir, ó. Pecado é qualquer coisa que nasce de um coração que não ama o Pai acima de todas as coisas. Vou repetir a terceira vez para você gravar no seu coração que pecado é qualquer coisa que nasce de um coração que não ama o Pai acima de todas as coisas. Grava isso na cabeça, fica martelando. Perceba que aqui está envolvido um filho que, segundo o irmão dele, até em prostituição ele se envolveu. E tem um outro filho que está obedecendo tudo, servindo o pai ali. E tanto esse filho da prostituição, quanto esse outro aqui que está obedecendo tudo, os dois estão em pecado, segundo a parábola de Jesus. Por quê? Porque os dois têm o mesmo coração. Ô Júnior, você sabe por que tanta gente jejua hoje, por exemplo? Tanta gente quer fazer jejum? Não é porque ama o pai, mas é porque está interessado nas coisas do pai. Irmão, aqui o Pedro é da CCB, né, Galáctico, né? Eu tô do lado do segundo, então. Faria a mesma coisa que não aceitaria de volta, né? Eu também provavelmente estaria do lado do segundo, e nós dois estaríamos em pecado como o segundo também, porque nós temos o mesmo coração do primeiro. Você está dizendo aqui que os dois eram igual. Na verdade, os dois tinham o mesmo sentimento. A mesma coisa, era o mesmo coração, era o mesmo pecado. E eu vou provar dentro da palavra. Fica aí, Pedro, fica com a gente. Segura na comunhão, né? Como diz. Vamos lá. Sabe por quê, Júnior, que tem tanta gente fazendo campanha de oração, por exemplo? É porque orar é bom? É porque a pessoa quer passar relacionamento com Deus? Por que nós oramos? Porque nós estamos buscando esse relacionamento? Ou porque nós queremos as coisas do Pai? Já percebeu quando a gente está precisando de alguma coisa que a gente começa a orar mais? Isso aqui pode chocar alguns, mas vocês sabiam que tem gente que está estudando a Bíblia e Deus está vendo isso como prostituição, porque não está estudando a Bíblia por amor ao Pai, mas para vomitar conhecimento na cara das pessoas, para ser arrogante, para ser cheio de si, para não perdoar. E ele está ali, aparentemente fazendo algo bom, que é estudar a Bíblia. Isso aqui não é algo contra estudo bíblico jamais. Mas é que essa pessoa, por causa desse coração, ela está pegando isso aqui, ela está estudando, aparentemente fazendo algo bom, mas Deus está enxergando como prostituição, porque não é por amor ao Pai, é para ela fazer todas essas outras coisas que eu mencionei. Então, pecado é não amar a Deus acima de tudo. É você amar mais a sua esposa do que Deus. É você amar mais os seus filhos do que Deus. É você amar mais o dinheiro do que Deus. É você amar mais a sua carreira do que Deus. É você amar mais o sexo do que Deus. É você amar mais o álcool do que Deus. É você amar mais as drogas do que Deus. Esses filhos, eles queriam as coisas do Pai. Só que eles acharam, então, duas estratégias diferentes para alcançar aquilo que eles queriam, que era a mesma coisa. E isso aí é o resumo da humanidade. É o resumo da humanidade, ó. Vamos falar então da primeira estratégia. Qual que é a primeira estratégia? É a estratégia do filho mais novo. Eu finjo que Deus não existe e eu vou me jogar na libertinagem. Eu vou viver fazendo tudo que eu quiser. Foi o que o filho mais velho fez. Vou viver como se meu pai não existisse. Vou me jogar na gandaia, vou gastar tudo mesmo, de forma irresponsável, vou fazer o que eu quiser. Por quê? Porque ele amava mais as coisas do pai do que o pai. E aí tem a segunda estratégia. A segunda estratégia, qual que é? É a estratégia do filho mais velho. Porque ele fala assim, eu vou obedecer tudo que o pai mandar, porque um dia, se eu precisar, eu vou botar o dedo na cara do pai e vou falar, você me deve uma benção, porque eu te obedeci todo esse tempo. Por quê? Porque ele também amava mais as coisas do pai do que o pai. Hoje eu te pergunto aqui nessa live, eu te confronto.
Qual filho você tem sido? Qual é a estratégia que você está usando para colocar a mão nas coisas do pai? Ou será que você é o terceiro filho? Tem um terceiro filho. Sabe qual que é, Júnior? O terceiro filho é quem está contando a parábola. É aquele filho que era completamente apaixonado pelo pai, Jesus. Você está sendo como ele? Só que aí, evangelho, Júnior, é a boa notícia, certo? É a boa notícia. Boas novas. Só que aí nós temos um problema enorme, porque antes de falar da boa notícia, nós precisamos falar da péssima notícia. Bom, pecado, então, nós concordamos até aqui que é nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas. Então, beleza, eu sei que pecado é nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas. Só que sabe qual que é a péssima notícia, Júnior? A péssima notícia é que eu e você, nós não conseguimos mandar no nosso coração. Nós não conseguimos mandar no nosso coração. Não dá pra gente dar uma ordem assim agora pro nosso coração e falar, coração, a partir de agora, coração, você vai amar o pai acima de tudo. Não tem como a gente fazer isso. A gente não consegue. Você quer ver um exemplo? Eu vou deixar de uma forma didática. Vocês não ligam não que eu sou meio doidinho assim para falar, para fazer uns exemplos, algumas coisas. Tem gente que escandaliza comigo, mas enfim, eu gosto de contextualização. Não sei se a gente tem algum corintiano aí hoje, tá? Se tiver, levanta a mão nos comentários, ou sai da live ou vai embora, né? Mas, brincadeira. Mas deixa eu falar, o Júnior é corintiano. Júnior, você é corintiano, né? Agora eu não assisto mais, né? Só quando tá bom. Deus te libertou. Enfim, vai. Vamos fazer que o Júnior é corintiano, tá? Você não precisa ter vergonha de levantar a mão aí no chat, não, se for corintiano. Ninguém vai te bater, ninguém vai te prender, não. Você não vai tomar enquadro. Mas vamos lá. Digamos que eu vou e eu falo assim pro corintiano, certo? Cara, para você ir pro céu, Júnior, você que é corintiano, roxo, a partir de agora, você vai ter que se apaixonar pelo Palmeiras. Tem como, Júnior, um negócio desse? Eu chegar para um cara que é da torcida organizada, da Gaviões da Fiel, do Corinthians, eu chego e falo, cara, para você ir pro céu agora, você vai ter que, a partir de agora, você vai ter que se apaixonar, mas de verdade, pelo Palmeiras. Não tem como. Não tem como. Você chegar para mim, que sou palmeirense, e falar, ó, para ir pro céu, a partir de agora, você tem que virar corintiano, você tem que amar o Corinthians. Tem como? Não tem. Mas sabe o que tem como? Tem como a gente fingir. Tem como a gente fingir. Eu posso muito bem pegar uma camisa do Corinthians, eu coloco a camisa do Corinthians, certo? Eu aprendo a cantar o hino do Corinthians, eu começo a andar com os corintianos aqui do meu bairro, fico assistindo o jogo do Corinthians para ficar por dentro ali, eu consigo disfarçar, mas lá dentro eu não consigo. Eu não consigo mudar de verdade o sentimento que eu tenho por esse time. Só que tem como fingir também que a gente ama o pai de verdade. Tem como a gente fingir. O nosso problema é que, ainda que nós sejamos excelentes em fingir, quem está na porta do céu lá verificando, não está olhando qual camisa de time que você está vestindo, não. Ele está olhando, sabe o que? O seu coração. Se o seu coração gosta de uma coisa, você não pode ordenar para ele gostar de outra. Você não domina essa área. Você entendeu, então, a enrascada que nós estamos? Porque tem gente fazendo tudo certinho. E sabe o que Deus diz? Abre aí, Isaías 64. Isaías 64, verso 6 diz assim, ó. Para quem acredita que a salvação é alcançada pelas nossas boas ações, para quem acredita que as nossas boas ações podem nos salvar, pode nos tirar dessa enrascada, dá uma olhada nisso aqui. Isaías 64, verso 6 diz assim, ó. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Em outras versões, trapos de imundícia.
Somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Para longe de quem? Para longe de Deus. Essa é a realidade de todo ser humano, por melhor que sejam as obras dele. Esse Deus Todo-Poderoso, ele consegue enxergar o profundo do nosso coração, Júnior. E ele consegue olhar e falar assim, ó, esse aí, tá vendo o Júnior? Tá vendo o Eduardo? Ele prefere as coisas criadas do que o Criador. Ele tem mais prazer em ficar assistindo uma Netflix do que em falar comigo em oração. Ele tem mais prazer de ficar num joguinho ali do que ficar meia hora na minha presença. Ele tem mais prazer em falar de futebol com os amigos, por exemplo, do que tirar um tempinho para fazer o devocional dele. Pergunto mais uma vez, irmãos, o que é pecado? Pecado é nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas. A gente já tem a nossa resposta. Mas então agora, vamos para um outro conceito que a parábola vai trazer? O que é então, agora que você já aprendeu que pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas, segundo essa parábola, o que é salvação? O que é salvação, então? Salvação, gente, nessa parábola que Jesus está contando, salvação é o escândalo da graça. É a corrida daquele pai indo abraçar e beijar um filho que foi embora desejando que ele tivesse morto. E esse filho vem fedendo. Ele vem fedendo. Ele trabalhava ali com os porcos. Salvação, meus irmãos, é a festa mais sem lógica que já foi dada na história do universo. Para pensar comigo, Júnior. Quanto tempo você acha que esse menino ficou fora? Vamos pensar assim, para dar tempo de fazer tudo que falou que aconteceu, para dar tempo de gastar toda a herança e passar por todo aquele processo. Vamos chutar baixo? Vamos falar assim que foi uns 2 anos que ele ficou fora, vai? Uns 2 anos. 3. Gastando... 3 anos, vai. Chutando baixo, né? Gastando ali tudo aquilo que era do pai. Hoje, né? Para pensar comigo. Há 2000 anos atrás, como que já era... se hoje, prostituição... Hoje, ó, nós estamos falando desse mundo que está liberal cada vez mais, certo? Um mundo que não tem princípios, está cada vez piorando as coisas. Mas hoje ainda, prostituição é um negócio mal visto ou não, Júnior? Sim. Nos dias de hoje ainda é mal visto, não é? Sim. Prostituição? Prostituição, a gente usa o termo de prostituta para falar coisas pejorativas, para xingar as pessoas, para que sua mãe é uma prostituta, não sei o quê. Hoje já é um negócio mal visto. Agora você imagina alguém envolvido com prostituição há 2000 anos atrás, Júnior? Como que não era? Ainda mais mal visto? Aí sabe o que Jesus ainda faz? Jesus, Jesus é sensacional. Ele ainda joga mais pimenta no negócio. Ele fala, ele tá contando para aqueles 2 públicos. Vocês têm que lembrar disso toda hora. Para os pecadores e para os fariseus. Ele apimenta o negócio. Ele fala assim que aquele jovem que gastou tudo que era do pai, ele arruma um emprego para cuidar de porcos. Para cuidar de porcos. Gente, para um judeu, a coisa mais nojenta e amaldiçoada que existia era porco. A coisa mais nojenta e amaldiçoada. Eles odiavam porco na mesma intensidade que eles odiavam os samaritanos, por exemplo. Era algo totalmente mal visto para o judeu. E aí, Jesus, ele não vai falar que só assim que aquele jovem ele desejou comer aquele porco. Não, Jesus ele joga uma pimenta mais ainda, ele deixa o negócio mais terrível. Ele fala que aquele jovem, ele desejou comer a comida dos porcos. Não era nem o porco que ele desejou comer a comida dos porcos. Ou seja, se ele estava desejando comer a comida dos porcos, ele estava desejando ser como um porco. É o maior nível de desonra. O maior nível de desonra dentro do contexto judaico.
Olha só o que a palavra diz no verso 16, nós lemos, ó. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Ele olhava e falava, putz, cara, eu podia ser um porco. Se eu fosse um porco, eu ainda ter o que comer. Olha só que coisa. Bom, beleza. No verso 20, nós vemos aqui que a palavra diz que quando esse rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Será que esse pai ele ficava esperando ele ali na estrada? Ou será que era uma janela que dava para ver de muito longe? A gente pode conjecturar, né? Fazer especulações, mas uma coisa me chama mais atenção nesse texto, que é, diz que o pai o avistou de muito longe e com muita pena do filho, então, ele correu. Ele correu e o abraçou e o beijou. É o correu aqui que me chama a atenção. Gente, contexto. Nós precisamos ver contexto das coisas. Jesus está falando para uma audiência judaica. Um patriarca de uma família, um judeu, ele jamais correria. Sabe por que ele não correria? Porque ele ia ter que levantar as vestimentas dele para correr. E as pernas dele iam aparecer. Isso era humilhante naquele contexto. Era humilhante. Um homem de família, um patriarca, levantar suas vestes, as pernas aparecer e ele correr. Mas não, ele faz isso. Ele corre. Ele se humilha correndo em direção a esse filho. E aí eu pergunto para você, ô Júnior, esse filho era um filho que tinha acabado de se formar em medicina? Ele era um filho que estava vindo ver o pai depois de sair de casa, casar, constituir família, ter esposa, filhos? Era esse filho? Não era. Sabe em direção de quem que ele vai correndo? É na direção de um filho que desejava que ele tivesse morto, que fez tudo errado e que agora voltou fedendo. E ele então ele corre. Ele se humilha. O pai pula no pescoço e começa a beijar, então, aquele rosto fedido. É o que a palavra está nos contando. Que pai que é esse? Que pai que é esse, Júnior? Como se não bastasse ainda. Ele não... Parece que ele não dá nem atenção no que o filho está falando. Ele chama o servo já para dar uma festa. O seu pai, Júnior, não sei, você cresceu com seu pai ou não? Mais ou menos. Padrasto. Tudo bem, mas beleza, vai. Você cresceu com o seu padrasto, eu cresci com meu pai. Por exemplo, se você chegasse com o teu boletim na época de escola, com nota vermelha, né? Sangrando, aquele boletim vermelho, vermelho, vermelho. Veja que tu é profeta. Eu ia pra escola jogar bola, nem estudar. Então, aí você imagina que você chama sua mãe, né? Aí a sua mãe olha o teu boletim, fala, meu Deus, esse menino só bombou, tirou nota vermelha em tudo. Vou ter que falar com o pai dele. Aí a mãe chega no pai e fala assim, ó, nós vamos ter que dar um jeito nisso aí. Aí o pai já levanta, né? Pensa, o pai já levanta, vai de encontro com o menino. Aí ele fala, é? Rapaz, você conseguiu tirar 0 em educação física, bicho. O que você conseguiu fazer isso? Como que você conseguiu tirar 0 em arte? Né? Aí, só que aí ele fala assim, nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui. Ó, minha esposa, faz o seguinte, vai no mercado, compra picanha, compra Coca-Cola, chama todo mundo da classe dele, contrata um DJ que nós vamos dar uma festa aqui hoje. Nossa, bom. Tem lógica isso, Júnior? Tem lógica? Nenhuma. Não tem lógica nenhuma. Seu pai ia fazer isso com você, seu padrasto, se você fizesse algo disso? Fez muito isso aí, fez muito. Fez muito. Mas foi exatamente isso que aconteceu nessa história. Foi exatamente isso que aconteceu. Esse filho, ele fez uma coisa muito mais grave do que só tirar nota vermelha num boletim. E o pai
fez tudo isso para ele. O pai fez tudo isso para ele. Então, o que é o evangelho, Júnior? É o escândalo, é o choque, é esse escândalo. Que a gente escuta essa história e a gente fica assim, quê? É o escândalo do amor desse pai. É Deus fazendo uma festa, celebrando alguém que desejou que ele estivesse morto. É Deus mandando o filho dele, Júnior, para morrer por pessoas que eram inimigas dele. A palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. Que pai que é esse, Júnior? Que pai que é esse? O que eu estou querendo dizer aqui, então? Não importa como você caiu aqui nessa live. Não importa como você chegou aqui, mas uma coisa eu tenho certeza. O pai, ele tá doido para pular do seu pescoço, para te beijar, te dar uma festa, porque ele vai devolver a tua vida. Não interessa o que você fez. Ele quer te restituir em tudo. Não importa o seu passado, se o seu passado é de prostituição, se o seu passado é de roubo, se o seu passado é de enganação, se o seu passado é de mentira, ou se você é um religioso, um convencido ao invés de um convertido. Esse pai, ele tá doido para restaurar a tua vida com a graça dele. E aí você vai perguntar para mim, Eduardo, o que eu preciso fazer? Você está arrependido? Você está de fato arrependido? Então escuta isso aqui, que isso aqui é muito difícil. O que você tem que fazer é muito difícil. Sabe o que você tem que fazer? É parar na frente dele agora e receber o abraço desse pai. É entrar nessa festa agora e aproveitar essa festa. É celebrar, é dançar, é beber, é comer no banquete da graça. Você percebe aqui que no versículo 23, Júnior, está escrito que o pai falou assim, ó, tragam e matem o bezerro gordo, ou seja, o maior bezerro. Você sabe que naquela época, Júnior, não tinha freezer, né? Não tinha freezer. É bom que tinha que comer tudo na hora, né? Então, isso só dá a entender que esse bezerro não era só para a família. Ele chamou quem? Ele chamou, foi a vizinhança toda, a comunidade toda, para festejar a vida de alguém que desejou que ele tivesse morrido. Desse filho que desejou que ele tivesse morto, Júnior. O que é isso? Mas aí você que escutou falar tudo isso, agora você fala assim, mas Edu, e a minha dívida, cara? Eu errei, eu vacilei feio. Falar para você, meu querido. Você sabe que se você está arrependido de fato, ele não está nem aí para sua sujeira do passado. Porque você não tem o poder de sujar ele. Escuta isso aqui, você não tem o poder de sujar ele, mas ele tem o poder de te limpar com as águas da graça. Você não consegue manchar o caráter de Deus. Mas Deus, ele consegue te limpar com essa cachoeira de graça. Sabe quando é que a gente entende o evangelho, Júnior? Nós entendemos o evangelho mesmo quando a gente fala assim, cara, isso é bom demais para ser verdade. Isso é bom demais para ser verdade. O pessoal até desconfia, tá desconfiado disso. Sabe quando alguém está pregando o evangelho mesmo verdadeiro? Você quer ver se um pregador ele está pregando o evangelho verdadeiro mesmo? É quando você escuta aquilo que ele está falando e você fala assim, mas isso aí é muito fácil, não é possível que é desse jeito. Não é possível que é desse jeito. E é exatamente porque é fácil demais que se torna tão difícil. Difícil, sabe para quem? Para nós, de mentes religiosas que foram moldadas debaixo de um sistema religioso farisaico. É muito difícil a gente aceitar que ele ama tanto a gente assim. É muito difícil, Júnior. É difícil. Foi ele que nos encontrou. Você pode falar assim, não, mas foi o mais novo que foi atrás do pai, beleza, mas está falando aqui que ele caiu em si. Aqui, para pensar.
Ó, eu vou ler esse versículo com vocês. O versículo 17 de Lucas 15, ó. Ele fala assim, olha o que ele pensa, Júnior. Ele fala, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu tô aqui morrendo de fome? Vou ler de novo. Ó, acho erro nessa fala dele, ó. Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu tô aqui morrendo de fome? Júnior, mais uma vez, esse camarada, ele não estava voltando pelo pai. Por que ele estava voltando? Pelo pão, pela comida. Cara. Tanto é que ele pede para ser. Deixa me aceite pelo menos como seu empregado, né? Ele ainda não tinha entendido. Ele ainda não tinha entendido, porque o nosso coração, Júnior, ele ama as coisas. Ele queria a comida. Mas aquele pai, o que ele queria? Ele queria o filho. Ele queria o filho. Cara, eu não sei por que você tá aqui hoje me assistindo, se você entrou aqui para me xingar, se você entrou para xingar o Júnior, se você entrou, enfim, para deixar o seu comentário, para ouvir, para ser edificado da tua alma, ou porque você realmente quer entender o que é esse evangelho, se você veio com sinceridade do teu coração, eu não sei por que você tá aqui. Mas se você espera que seja, às vezes você entrou aqui porque você acha que você vai receber uma bênção aqui hoje, ou então você veio aqui por causa de culpa, né? Você está se sentindo culpado. Ou então você veio aqui só para bater cartão porque você está acostumado a ir ligar o canal do Júnior e ficar fazendo outras coisas. Ou então você está aqui para fazer corte depois, para fazer distorção e colocar, para me criticar, para criticar o Júnior. Não importa, eu não quero saber por que você está aqui. Se você veio para tentar me refutar, para gravar a tela, para fazer recorte, para tirar a palavra de contexto, para postar no YouTube, ó. Eu não sei por que você veio e eu nem quero saber. Mas se tem uma coisa, é que esse pai, ele está entre nós, hoje aqui, nessa tarde, para te encontrar, para te abraçar, mesmo que você esteja fedendo, e para derramar sobre você esse amor escandaloso da bendita graça dele. Esse pai, ele veio aqui, ele está entre nós, para te amar. E aí, ô Júnior, nessa história, alguém teve que pagar o preço para esse menino voltar, não teve? Alguém teve que pagar o preço. E esse cara que teve que pagar o preço, ele é o único aqui na parábola que ele tá bravo. É o único que tá aqui. É o mais velho, é o filho mais velho. Tudo que tinha na fazenda era dele, gente. Tudo que tinha na fazenda era dele. O bezerro morto, o vinho, o pão que eles iam comer na festa, né? A roupa que ia colocar, o anel, era tudo dele ali. Ele ia ter que pagar a conta para o mais novo voltar. Ele ia ter que pagar a conta para o mais novo voltar. Só que aí tem ainda um agravante. Dentro do contexto judaico, nós precisamos de contexto quando se trata de Bíblia. Tem um agravante aí. Se ele voltasse, você sabia disso? Que ele voltava para o testamento do pai de novo e aí a herança tinha que ser dividida de novo? É isso que eu tava pensando. Será que não é por causa disso que o mais velho tava bravo lá? Que agora ele vai voltar. Acabou com o dinheiro. Cortou aqui. Vocês estão me escutando? Aí. Agora voltou agora. Voltou, pode falar. Eu falei, você sabia que acontecia isso? O quê? Responde aí, que deu uma cortada. Que se ele voltasse, ele voltava de novo pro testamento do pai, que a herança tinha que ser dividida de novo. E aí, por isso que o outro tava bravo. Falou, não, ele gastou tudo, agora vai voltar e pegar minha parte de novo. Tava pé da vida, cara. E você não ia ficar pé da vida? Eu não ia ficar pé da vida? Com o nosso coração ruim do jeito que é? Claro que nós íamos. Só que Jesus, ele tá aqui, esfregando na cara dos religiosos, daquele grupo lá, dos fariseus. Eles estão falando assim, ó, olha que péssimos irmãos mais velhos que vocês são, que vocês não querem aceitar de volta esse outro grupo aqui, que não estava debaixo da lei, o grupo dos pecadores. Só que, gente, aí eu tenho agora uma notícia sensacional, que é, os fariseus não são os nossos irmãos mais velhos. Glorifique a Deus por isso hoje, nessa tarde. Os fariseus, eles não são
os nossos irmãos mais velhos. Sabe quem é o nosso irmão mais velho, o primogênito? Ele se chama Jesus. E esse Jesus, ele decidiu pagar o preço para eu e você voltarmos para esse pai, porque ele já não aguentava mais a angústia do coração do pai, vendo você ali longe dele. Ele mesmo, então, ele saiu da fazenda, ele foi até o lamaçal do pecado para encontrar você, para te levar de volta para a casa do Pai. Ele pagou com o sangue dele, ele era o único herdeiro e ele resolveu repartir essa herança com cada um de nós que estamos aqui e cremos em Cristo Jesus. Cara, Jesus é o nosso irmão mais velho. É por isso que nós o adoramos. É por isso que ele tem um nome sobre todo nome, porque ele pagou o preço. Então, para você que entrou aqui querendo saber o que é o evangelho, isso é o evangelho. Você e eu, nós somos salvos somente pela graça, pelo amor do Pai, pelo sacrifício de Jesus, somente. Só Jesus Cristo salva. E por isso que toda a glória é dele. Por isso que toda a glória é dele. Efésios 2:8. Efésios 2:8 nos diz que vocês são salvos por meio da fé. Não vem das obras. Não vem das obras. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não é uma coisa de vocês, não vem de vocês, não vem das obras de vocês para que vocês não possam bater no peito, não. É graça. É só Jesus Cristo que salva, irmão. E é Jesus sozinho. Não é Jesus mais leitura bíblica, Jesus mais dízimo, Jesus mais oração, Jesus mais ir na EBD, Jesus mais batizar, Jesus mais ir na igreja. Não, é Jesus sozinho e ele é suficiente. Jesus é suficiente. Edu, mas então o que é isso que você está falando? Para, agora você soltou uma heresia aí. Você está falando que eu não tenho que ler a Bíblia, que eu não tenho que jejuar, que eu não tenho que ir na igreja, não tenho que orar? Você tem que fazer tudo isso. Você tem que fazer tudo isso. Mas não é para conquistar mais o amor do Pai, não. Porque o amor do Pai, ele já está conquistado em Jesus Cristo. É por isso que esse Jesus, agora você vai começar a entender, por que esse Jesus falou que o fardo dele era leve. Por que esse Jesus falou que os ensinamentos dele não são pesados. Você está sentindo um fardo pesado onde você está? Por que você sente esse fardo tão pesado e acha tão difícil? Se Jesus falou que o fardo dele é leve. Para pensar. Será que você está levando um outro fardo que não é o de Jesus? Mas espera aí, ó. Você está falando isso, Eduardo, mas a lei fala, né? A lei de Moisés falava assim, ó. Não matarás. E Jesus, esse Jesus aí que você está falando, que falou que o fardo dele é leve, esse Jesus, ele falou assim, ó. Se você se irá contra o teu irmão, você já assassinou ele. Então como que a lei dele é mais leve, desse Jesus? Se esse mesmo Jesus, lá na lei de Moisés, estava escrito assim, não adulterarás. E esse Jesus aí, ele está falando que se você só pensar, se passar na tua cabeça você cobiçar a mulher do próximo, você já cometeu adultério com ela no coração. Então, como que a lei dele é mais leve? Querido, aqui tá a chave. Aqui tá a chave, ó. Se você tava com a intenção de me arrebentar e de me criticar, até aqui, para tudo que eu falei, você achou absurdo, agora você vai começar a entender. Se o Espírito Santo tocar em você, senão eu não vou te convencer de nada, porque não sou eu só prego. Quem convence é o Espírito. Sabe por que a lei dele é mais leve? Porque a lei dele nasce da gratidão. Nasce da gratidão. Então, lê a Bíblia assim, estude a Bíblia assim, mas não é para conquistar nada. É para você conhecer melhor quem te amou primeiro. Ora, e ora muito. Não para você conquistar Deus, para você agradar Deus, não. Mas ore para você conversar com aquele que te amou primeiro. Faça jejum, sim, faça. Mas não para conseguir nada desse Deus, mas porque você quer mais desse relacionamento com aquele que te amou primeiro. Porque agora, tudo agora
nasce da gratidão. Tudo flui da gratidão. E isso muda tudo. Então, lembra que alguém comentou aí no começo, sem santidade ninguém verá a Deus? Você lembra? Teve esse comentário e eu falei que nós íamos redefinir o conceito de santidade, que muita gente aprende errado. Queridos irmãos, ouvintes que estão aqui, essa parábola, ela está nos ensinando que santidade é o nosso sentimento de gratidão pelo amor do Pai. Nós tentamos estratégias. Para pensar comigo isso aqui. Nós tentamos estratégias. Por exemplo, quem nunca ouviu? Se você não amar o Pai, você vai para o inferno. Então, as pessoas, elas pensam, bom, eu tenho que amar o Pai, porque senão eu vou para o inferno. Então, eu tenho que amar o Pai para eu não ir para o inferno. Eu te pergunto, quem que você está amando, cidadão? Quem que você está amando? Você está amando o Pai ou você está tentando livrar sua pele, se você pensar nessa lógica? Você está tentando livrar sua pele. Continua sendo para você antes de Deus. Aí tem a outra estratégia, né? Você precisa amar o Pai para você ir para o céu. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você está amando o Pai só porque você ama o Pai ou é para você ir para o céu? Não, você está amando para você ir para o céu. Quem que você ama, então? Como essa régua sobe. Ou então, eu tenho que amar o Pai para eu ser abençoado. Quem que você ama? Nós amamos a nós mesmos, irmãos. E nós continuaremos em pecado se nós pensarmos dessa forma. Não tinha nenhum jeito da gente amar o Pai, a não ser se nós descobríssemos que esse Pai nos amou primeiro a ponto de dar o único filho dele por nós. E aí é quando a gente descobre isso, que o nosso coração então começa a devolver amor. Então, por que hoje um cristão genuíno, ele ama a Deus? Não é para ser abençoado, porque nós já somos. Efésios 1:3 vai dizer que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Nós já somos abençoados. Então, nós não amamos a Deus para isso. Nós não amamos a Deus também para a gente ir para o céu. Por que nós não amamos a Deus para nós irmos para o céu? Porque para nós o céu já está garantido. A salvação já é um ato que foi consumado. E nós também não amamos a Deus para ir para o inferno. Eduardo, deu uma cortada. De medo de... Você estava falando me escutando? Deu uma voltada. Por que nós amamos a Deus, né? Isso. Eu estava falando que por que nós amamos a Deus? Nós amamos a Deus, um cristão genuíno, não é para ser abençoado, porque nós já somos. Efésios 1:3 vai dizer que nós somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestes, das bênçãos espirituais. Nós já somos abençoados. Nós também não amamos a Deus para a gente ir para o céu, porque o céu para o cristão, a certeza da salvação já existe. E também nós não servimos a Deus para fugir do inferno, porque nós já estamos livres desse inferno pela obra de Cristo. Nós não servimos por nada disso. A palavra diz que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por que eu amo a Deus? É porque só pelo amor de Deus que eu consigo fazer tudo. Não tem interesses por trás. Nós fomos criados, muitos de nós vivemos, criados num falso evangelho, mas é somente Jesus. É somente Jesus. Não importa, eu repito, não importa como que você chegou aqui, mas se hoje você decidir entrar na presença desse Pai, esse Pai, ele vai te receber, ele vai te amar, porque ele olha para você e ele não enxerga mais agora que você creu. Ele não enxerga mais o Júnior, ele não enxerga mais o Eduardo, ele não enxerga mais o Valtenir, ele não enxerga mais a Kelly, ele não enxerga mais o Luiz Carlos, não. Ele enxerga Jesus Cristo na tua frente. Essa é a justificação. Ele olha para você através das lentes de Jesus Cristo. Ele não enxerga esse camarada imperfeito que peca, que cai, que falha. Ele enxerga o perfeito que levou sobre si os meus e os seus pecados. Irmãos, Jesus, ele trocou de lugar conosco na cruz. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para o Júnior, aquela cruz é para você, pecador, que está aqui dentro dessa live.
essa cruz era para nós, mas nós fomos justificados, a palavra de Deus nos ensina. O que é justificado? Nós fomos feitos justos. Por quê? Porque ele se fez maldição para fazer você, eu, Júnior, justos. É o que a palavra diz, que ele se fez maldição por nós, para nos justificar. Ah, mas ele precisou pecar para se fazer pecado? Não, não precisou. Você precisa fazer atos de justiça para você virar justo? Também não. Você tem só que trocar de lugar com ele. E aí sim, os atos de justiça, as boas obras vão começar a brotar desse coração grato. E aí agora eu faço para você a mesma pergunta que eu fiz no início. A mesma pergunta. Se você morrer hoje ou se Jesus voltar hoje, você está salvo? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? E eu quero escutar que você está salvo. Mas principalmente eu quero que depois que eu pergunte para você por quê, eu só quero que você fale uma coisa. Eu entendi que eu tô salvo, eu tô seguro. Por quê? Porque ele me amou primeiro. Porque ele me amou primeiro. Eu tô salvo por causa de Jesus Cristo. Porque se dependesse de mim, o único lugar que as minhas melhores obras podiam me levar seria para o inferno. Seria para o inferno. Já pensou que injustiça, Júnior, se a salvação viesse das obras? Como que seria injusto? Um camarada igual o Bill Gates, por exemplo, o Elon Musk, que tem uma grana danada, ele podia fazer muito mais boas obras do que todos nós. Ele podia catar quantos orfanatos aí, alcançar quantas pessoas, dar comida. Já pensou que coisa injusta se a salvação fosse pelas obras? Se fosse o que cada um conseguisse fazer? Rapaz, ia ser terrível. Mas não, estamos salvos. Sim, essa é a verdade do Evangelho. Quem creu em Jesus Cristo está salvo, está seguro. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. É por causa de Jesus Cristo. Pensa, o Júnior. Uma vez eu escutei o pastor Douglas Gonçalves fazer essa analogia, eu achei perfeita, que é o meu filho, ele vem e fala para mim assim, pai, se eu fizer a minha lição de casa hoje, você me dá um chocolate? Ó, escuta, meu filho vem e ele fala, pai, se eu fizer certinho a lição de casa hoje, você não me dá um chocolate depois que eu terminar? Só que aí ele conta que com essa pergunta do filho, ele conseguiu achar um meio dele explicar o que era a graça de Deus pro filho dele. Ele falou, filho, se você fizer a sua lição certinha, eu não vou te dar o chocolate. Eu vou te dar o chocolate agora. Aí você vai lá fazer a lição. Entenderam o que é graça? Jesus liberou esse chocolate. Jesus liberou esse chocolate. Ah, mas Eduardo, se liberar o chocolate, ninguém vai querer fazer nada. Beleza. Porque Jesus não quer ninguém fazendo nada obrigado. Eles têm que fazer por gratidão. E é só se o escândalo da graça, se o evangelho entrar dentro do teu coração, é que o seu coração então vai começar a bater por ele, por Jesus. O seu coração, ele anda buscando amor. Ele, às vezes, conheceu as drogas e ele pensou assim, as drogas me amam. Mas aí você descobriu que essas drogas iam te matar. Você conheceu o sexo, uma mulher, um homem, e aí você falou, não, esse alguém me ama. E aí você se decepcionou. Você confiou tanto em fazer uma carreira bem-sucedida, só que aí na tua firma chegou alguém melhor que você, entrou, ganhou a promoção que você queria. Você achou que era a faculdade que ia preencher esse vazio dentro do seu coração, e quando você entrou, você passou do vestibular, a nota do Enem foi boa, mas você viu que não era. Só que hoje, nessa live, eu tô te apresentando o amor da sua vida que te amou primeiro e que ele não pede nada em troca. Ele não pede nada em troca. Ele não pede nada em troca, além de tudo que você tem. A entrega precisa ser completa. Você quer ser santo de verdade? Vive em gratidão. Isso é ser santo. Viver em gratidão ao sacrifício da cruz. Júnior, vamos fazer uma reflexão agora aqui para a gente encerrar. Já estou quase terminando. Vamos fazer uma reflexão aqui? Para pensar comigo, ó.
Para pensar comigo, como que foi, Júnior, o primeiro dia desse filho naquela casa, depois da festa? Para pensar comigo, como que foi? Você imagina, esse filho, ele tá acordando, ele acorda ali, vamos dizer que a festa foi até tarde. Aí ele acorda, quando ele acorda, ele se depara com um teto que ele não merecia estar. Porque ele desejou que o dono daquele teto tivesse morrido, lembra lá do começo? Ele percebe que ele está deitado numa cama, Júnior, que ele não merecia estar. Ele percebe que ele está vestindo uma roupa que ele não merecia aquela roupa. E que ele está dentro de um quarto, então, Júnior, que ele não merecia esse quarto. E aí ele começa a caminhar, de repente, por um corredor que ele não merecia estar pisando. Ele entra numa cozinha que ele não merecia estar na cozinha. E ele senta numa cadeira que ele não merecia sentar. Ele se vê diante de uma mesa que ele não merecia estar. Ele pega um pão que ele não merecia comer. Ele pega, que seja, uma manteiga, não sei se existia na época, mas entra comigo nessa reflexão que ele também não merecia. E aí, de repente, naquele cenário, entra um pai que ele não merece. Aquele pai que ele desejou que tivesse morto para gastar a herança. E tá tudo bem entre ele e o pai. E ele não merece que esteja tudo bem entre ele e o pai, não. E aí aquele pai, ele vem e fala assim, você dormiu bem, filho? Para ele ainda é estranho. Se coloca no lugar, Júnior. Olha a cagada que você fez. Olha o que você fez. E esse pai que você não merece chega perguntando para você se tá tudo bem, se você dormiu bem. Você tá esperando a chicotada. Você tá esperando a cintada. Você tá esperando a punição. Você tá esperando o castigo. E não tem nada. Imagina a cabeça dele e fala, não é possível, acho que meu pai vai me dar uma lição. Uma hora que eu tiver desprevenido, ele vai... Não é possível que foi fácil desse jeito. Não. Eu chegando com o boletim em casa, vermelho. Exato. E se tem alguém agora escutando isso e pensando assim, isso aí é bom demais para ser verdade. Dá glória a Deus, porque é o evangelho que está entrando na sua mente. É bom demais para ser verdade. Aí, Júnior, de repente, Júnior, esse pai, ele fala assim para esse filho, ele pede, ô filho, será que você podia ir até tal lugar ali para mim? Júnior, fala para mim uma coisa, Júnior. Dentro de tudo isso que a gente viu, como que eu vou falar não, Júnior? Como que eu vou falar não? Eu vou lembrar de tudo. Aí esse pai, ele chega em mim e fala, filho, será que você podia parar de fazer tal coisinha? Como que eu vou falar não, Júnior? Como que eu vou falar não? Você quer andar em santidade de verdade? Você não precisa entender mais do céu. Você não precisa entender mais do inferno. Você não precisa entender mais das bênçãos. Você precisa saber mais do amor do Pai. É só assim que você vai entender que quem está te pedindo para parar com algumas coisas é aquele que te amou primeiro. É aquele que te amou primeiro. E é só assim, Júnior, que nós conseguimos, então, andar em santidade. Só a partir da gratidão. Então, eu espero ter agregado aqui no canal. Essa é a mensagem que eu quero deixar a respeito do que é o Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. É por isso que pessoas estão perdendo as suas vidas nesse momento do outro lado do mundo, se negando a negar Cristo e tendo seus pescoços arrancados com faquinha de laranja por muçulmanos. É por essa mensagem, Júnior, que nós estamos aqui. É por essa mensagem que pessoas têm perdido admiração familiar, perdido dinheiro, perdido emprego, o que for, mas por amor a essa verdade. Porque não pode aceitar que seja deturpado a verdade desse evangelho. Assim como Paulo também não aceitou
No primeiro texto que eu trouxe aqui, ele fala, eu fico chocado que vocês estão deixando fazer isso com o evangelho. Vocês acabaram de aprender o que é evangelho. Olha que mensagem linda, que mensagem pura, poderosa, maravilhosa. É o poder de Deus para a salvação. E tem alguém que está querendo deturpar isso, colocando mais coisa nisso. Não, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar. E é por isso que nós vamos continuar denunciando o falso evangelho, denunciando heresia, combatendo todo tipo de falso ensino. Porque ele nos chamou. Ele nos amou primeiro. E agora é por gratidão que nós defendemos a pureza dessa mensagem que é o evangelho. Eu encerro aqui, Júnior, a minha parte e espero que o Espírito Santo tenha tocado em corações e se não tocou também, tem uma coisa que quando eu comecei a pregar o evangelho, eu me preocupava muito com quantas pessoas iam crer naquilo que eu estava falando, sabe? Mas eu aprendi com o tempo e com a palavra de Deus que isso não importa. Porque não sou eu que convenço, não são as minhas palavras, não são os meus argumentos. É Cristo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Para pensar comigo, Júnior. Noé passou 120 anos pregando. Ninguém se converteu além da família deles. Ninguém se converteu além da família dele. E lá na palavra de Deus, Pedro vai falar que Noé é o pregador da justiça, Pedro vai falar. Então, não está em nós o convencer, não está em nós o operar, em nós está o pregar, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Hoje eu pude, mais uma vez, ter a rica oportunidade de pregar a palavra de Deus e agora o efeito que ela vai ter no teu coração ou não, se vai ser agora, se vai ser instantâneo, se vai ser amanhã, se você vai ficar com isso aí martelando a tua cabeça, pouco me importa, porque no seu arrependimento, Cristo é glorificado e na sua rejeição, Cristo também, ele não deixa de ser glorificado. No juízo do ímpio, Cristo ainda é glorificado, porque demonstra o lado justo de Deus. Então, Juninho, é isso aí, meu irmão. Deus abençoe pela oportunidade. Você tá com a tocha, filho. O pessoal falou assim, esquece o relógio. O relógio não é crente, que é para você esquecer o relógio.